Fala aí, povo do canal, né? Hoje aqui vamos fazer uma avaliação do Del Rey, né? O Del Rey, ele começou a ser fabricado em 1981, né? Ele era uma derivação do Corcel, né? Do Corcel 2, que estava em linha na época, né? Que era o Corcel mais top de linha que eles tinham, que é o Corcel LDO, né? Mas o Ford queria um carro maior, né? Que conseguisse substituir o Landau, né? O Landau na época já estava fazendo hora extra, né? Era um carro já de concepção antigo, né? E o carro nunca teve um profundo aprimoramento ou coisa assim para que ele ficasse atualizado, né? A Ford meio que deixou ele abandonado assim. E o carro já era muito carro muito grande na época, né? O tempo de crise de combustível, né? Crise do petróleo, essas coisas na época. E o contexto histórico, né? E o Landau tá fazendo hora extra, né? Como eu disse, né? Engraçado que o Del Rey e o Landau, eles conviveram, entre aspas, juntos, né? O Landau, ele saiu em 83, né? E o Del Rey, ele ficou por substituí-lo, né? Como o carro de luxo Ford, né? Ele também foi o primeiro carro, assim, Ford, de ter um alto requinte de luxo de verdade, né? Ele foi o primeiro carro do Brasil a ter vidros elétricos, travas. Também ele foi um dos primeiros carros a ter ar-condicionado assim de série, né? E também outros opcionais assim, um painel de instrumentos bem completo, né? Pra mim acho que é o mais completo da época. E tinha a versão 2 e 4 portas, né? E a versão Belina, né? A versão Belina que se chamava série Scala, né? Belina Scala, né? Essa primeira versão do Del Rey G1, né? O Del Rey com a frente de Corcel, mais popular, né? Que ela chama, né? Del Rey frente de Corcel. Ele tinha duas versões, né? Que era o Del Rey Série Ouro, né? Que era o top de linha. Ele vinha com... Engraçado que esse Del Rey Série Ouro, ele podia vir com um opcional meio obscuro, né? E que ninguém fala, né? Tipo, você não vê muito na rua, né? E tem até comerciais, né? Com esse carro. Que é o Del Rey com teto solar, né? Esse teto solar aí é muito engraçado, né? Que é um opcional, acho que muito caro mesmo na época. Junto com câmbio automático, né? Uma configuração assim que eu acho bem interessante, né? Que é o Del Rey com teto solar e câmbio automático de 3 marchas, né? E vamos com as séries que ele tinha, né? O Del Rey Série Ouro, né? Que é o top de linha. E o Del Rey Série Prata, né? Que foi popularmente chamado de Série Prata, né? Não tem um nome específico assim, Série Prata ou Série Ouro, né? O Série Ouro era oficial, né? Mas o Série Prata, assim, foi um nome que a galera deu, né? As concessionárias, as pessoas que compravam esse modelo, né? A versão de entrada do Del Rey, né? O Del Rey era um carro de categoria média, né? Da classe média alta, né? E para dar um segmento assim pro público, né? Ou você comprava um Corcel 2, que na época já era o Corcel 2 GL, ou você comprava um Del Rey, né? Isso que é muito interessante, né? O Del Rey, ele vinha com motor 1.6, né? CHT, né? Ele vinha com 1.6 CHT, que as primeiras versões não se chamavam CHT, né? Foi acho que quando chegou o Escort, né? Ele começou a ser chamado de CHT, né? Mas eu chamo de CHT do mesmo jeito, né? Querendo ou não, né? Tem algumas modificações aqui e ali, né? Principalmente na carcaça do bloco. Mas é o mesmo motor, né? Dos antigos, né? Do Corcel, né? Esse motor CHT, ele é 74 cavalos, né? De potência, né? E só era vendido a álcool, né? Relatos dizem que não existe Del Rey a gasolina, né? E eu creio que sim, né? Acho que não deve ter Del Rey a gasolina, né? Deve ser só pro futuro, né? Dos últimos, né? Deve ter alguma versão a gasolina, né? Se tiver, é bem raro, né? A versão Del Rey gasolina, né? Com motor CHT, né? Porque no tempo de crise do petróleo, né? Anos 80, o Brasil vivia o tempo do combustível a álcool, né? Que é o combustível do futuro, né? Então, ele seguia esse conceito novo, né? Que é Del Rey a álcool, né? E Del Rey, ele tinha dimensões muito interessantes, né? O comprimento dele total, né? Era 4,50 m, né?
O entre-eixos dele era o mesmo do Corcel 1, né? Que era o que saiu em 1968, né? Era um entre-eixo já, entre aspas, sim, pequeno, né? Na época. Mas a Ford deu migué e usou ele de novo, né? Deu para aproveitar, né? A Ford fez um malabarismo muito interessante, né? Eles esticaram a traseira, né? Do Corcel 2, né? Que praticamente é uma derivação. E fizeram uma coluna traseira nova, né? E criou o Del Rey, né? Isso que é interessante, né? A largura dele é 1,68 m, né? Muito interessante também. A altura 1,35 m. E o peso dele, dependendo da versão, né? Que é o Del Rey comum. Duas portas, né? Ele podia pesar 1.006 kg, né? E o Del Rey 4 portas, né? Isso que é engraçado, né? O Del Rey 4 portas é mais pesado, né? Que o Del Rey 2 portas, né? Ele pesa 1.138 kg, né? Isso que é engraçado, né? E a versão berlina pesa o mesmo peso, né? Do Del Rey 4 portas, né? O tanque de combustível dele é muito interessante, né? Tinha uma derivação de tanque, né? O Del Rey comum, né? O Del Rey sem ser a perua, né? Ele comportava 54 litros. É um tanque de combustível até grande, hein? Para um carro desse. Hoje em dia é um tanque de combustível grande, né? Também. E engraçado que a Berlina, né? A Berlina Scala, ele vinha com um tanque de 63 litros, né? Porque uma proposta familiar, né? Um perua, né? Berlina Scala. Proposta familiar, né? A pessoa vai andar mais, viajar, colocar mais carga, né? Um sonho de qualquer família, né? Dos anos 80, né? Uma berlina e um tanque de combustível grande para você conseguir viajar para tudo que é lugar, né? Isso aí é sonho de qualquer um, né? Bom, o consumo dele, né? A álcool, né? Era 12 km por litro, né? Tem gente que faz mais, né? Dependendo do pé, né? Mas isso aí depende de casa a casa, né? Só era modelo a álcool, né? A gasolina, como eu disse, era talvez muito raro e ninguém comenta muito, né? Sobre esse modelo gasolina, né? Del Rey, né? Mas deve existir, né? E a velocidade máxima dele no modelo CHTzão, né? Era 150 km por hora, né? Bom, esse modelo aí CHT, né? Ele não era tão rápido, né? A galera reclama que o CHT é um motor fraco, não presta. Mas eu discordo, né? O motor CHT é um motor bem valente, né? Um motor bem avançado na época. Era um motor econômico. Muito mais... Era os mais econômicos que tinha na época, né? Dos concorrentes. E tem corrente de comando, né? Coisa que na época não tinha, né? O motor AP, o GM Família 2, né? E os motores Fiat não tinha corrente de comando, né? Isso que é engraçado, né? A Ford já estava um pouco avançada na época, né? E hoje em dia, os carros do século XXI, a maior parte é tudo corrente de comando, né? Tirando uns aqui e ali, né? Que não é, mas a maior parte já é corrente de comando, né? Isso que é engraçado, né? Bom, a versão na época, né? Agora vamos comentar um pouco sobre as versões que tinha, né? Do modelo, do primeiro facelift, né? Que é o Del Rey série Ouro, né? Ele só tinha a versão 6 completa, né? 2 e 4 portas e série Ouro ou Prata, né? Como a galera chamava, né? E em 1985 saiu o novo facelift, né? Que é o Del Rey mais conhecido, né? Que é o Del Rey um Del Rey com a frente Ford, né? Uma frente assim muito interessante, né? Eu acho ela mais bonita e a mais comum de se ver hoje em dia, né? Eu acho essa frente assim do Del Rey muito bonita. E ele tinha novas versões, né? Ele tinha a versão quando saiu, né? Ele tinha a versão GLX, modelo guia e também o modelo GL, né? Também, eu acabei esquecendo, né? O modelo GL, GLX e guia, né? Esses modelos aí eram os modelos mais top de linha que tinha, né? Ele vinha com todos os opcionais aí, modelo guia. E o modelo guia é engraçado que ele tinha um opcional, né? O opcional de ar-condicionado ou sem ar-condicionado, né? A galera acha que Del Rey guia é obrigatório vir ar-condicionado. Não, a maior parte não era assim, né? Raras exceções, né? Dependendo da região, né? Regiões frias, a BH não vai querer um ar-condicionado, né? Dependendo daqui. Aqui no Nordeste, aqui, eu acho que um ar-condicionado daria bem com o Del Rey, né?
Mas eu vi falar que Del Rey com ar-condicionado com motor CHT, não, ele tinha uma tendência de esquentar, né? Mas dependendo do trânsito, né? Na época, né? Acho que hoje em dia ele esquentaria mesmo, né? Porque hoje em dia os trânsitos das cidades urbanas, né? As capitais dos estados do Brasil, né? O Del Rey ia sofrer um pouco, né? Com ar-condicionado no CHT, né? Mas vamos continuar contando, né? Bom, esse motor CHT ele tinha um torque de 12,9, né? Um torque muito interessante. Hoje em dia, para um carro médio, né? Grande, né? E pesado, né? Com opcionais, com acabamento de luxo. É um carro meio pesado, hein, velho? Então você tinha que ter uma paciência, né, de andar, né? Então, em 89, né? Saiu o Del Rey AP, né, velho? Com o intuito da Auto Latina, né? Ele saiu já em 88, modelo 89, né? O Del Rey AP, né, velho? Que é o motor da Volkswagen, né? 1.8, né? O motor AP 1.8 que já deu um up no Del Rey, né? O Del Rey começou a ter 90 cavalos a mais, né? Isso deu um up muito bom. E podia vir modelo a álcool ou a gasolina, né? O modelo a álcool ele vinha com impressionantes 98 cavalos, né? Isso dava uma velocidade muito boa. E dando um torque final para ele, né, de 55 km por hora, né? Isso que é interessante, né? As revistas da época falavam isso, né? E o Del Rey AP foi quase plug and play, né? Porque só trocaram literalmente o agregado, né? O agregado onde ficava o motor CHT, né? E colocaram o motor AP em cima, né? Deixou o carro muito interessante. Infelizmente esse motor AP ele tem um câmbio meio curto, né? Deixando a proposta do Del Rey, né? Que na época é o que? O carro econômico. Transformou ele em um carro mediano meio que gastão, né? Se você não souber andar direito, né? Mas tirando isso, o Del Rey era um carro já em 89. Já tava começando a ficar já caindo nas vendas, né? Na época ele ganhou outras versões, né? Ele ganhou o Del Rey modelo L, GL, GLX e o Guia, né? Esses modelos aí, um diferente do outro, né? O modelo mais básico era o modelo L, né? Que era o modelo mais assim de frotista, de taxista. E o modelo Guia, ele era uma proposta mais de luxo, né? Para quem tinha dinheiro na época, né? É engraçado que o público Ford é um público meio fiel, né? Na época, é um público fiel, né? Tem relatos de pessoas que todo ano compravam Del Rey, né? E mesmo não mudando nada, né? Só mudava o ano, né? E era muito interessante esse negócio, né? O público fiel é o que salvou assim o Del Rey, né? Deixou a linha Del Rey até 91, né? Porque em 91 o Del Rey já estava saindo de linha, né? Porque já estava caindo nas vendas e já era um produto já ultrapassado, né? É um carro já cansado, já derivado do Corcel 1, né? Que saiu em 1968, né? Em 91 já é um carro cansado, né? De linhas já antigas, né? Um carro muito quadrado na época, né? E foi substituído pelo Versalles, né? O Versalles que já teve vídeos futuros, né? Comentando sobre o Versalles aí, que é o irmão do Santana, né, velho? E é isso, galera, que eu tenho pra comentar, né? O Del Rey, assim, é um carro muito interessante, né? O porta-malas dele é um porta-malas grande, né? Principalmente a versão Belina, né? Versão Belina, rapaz, é um sonho de qualquer um, né? Eu, principalmente que tem um Celta, né? Uma Belina assim, irmão, é muito interessante, né? Você colocar bagagem aí, viajar, todo direito aí, né? E a versão sedã, né? A versão sedã também tinha um porta-malas excelente, né, velho? Porta-malas que podia chegar a 328 litros, né? E a versão Belina podia chegar assim um volume de 500 litros, né? Ou até mais, né? Se você botar os bancos traseiros para trás, né? Botar os bancos traseiros para frente, né? E é isso, galera. É o que eu acho, né? O Del Rey ele tem uma mecânica muito robusta, né? Coisa que eu admiro nesses carros de luxo antigo, né? Eles tinham uma mecânica robusta que hoje em dia os carros de luxo não oferecem, né?
Hoje em dia um carro de luxo você vai gastar muito dinheiro, né? Na mecânica, né? E coisa na época que o Del Rey não. O Del Rey ele tinha uma mecânica robusta, né? Você só trocava o arrefecimento, água e óleo e a correia de acessórios, né? Porque você não precisava trocar a correia dentada, né? Porque ele não tinha, né? Ele tinha corrente de comando, né? Isso fazia uma vantagem muito interessante nesse motor de origem Renault, né? E a Ford usou até o bagaço, né? Usou até o bagaço esse motor CHT, né? Que é um motor valente, um motor bem capaz, velho. Não subestima o motor CHT, né? Porque o CHT, como diz por aí, é vida, né? E é isso, galera. O que vocês acham do Del Rey? Vocês veem muito Del Rey na sua cidade? Ou comenta aí o que vocês acham, o que eu errei aí. Comenta aí, porque espalhar conhecimento é o mais importante, né? Aqui em Fortaleza eu não vejo muito Del Rey não, velho. Aqui em Fortaleza eu não vejo muito Del Rey. Na verdade eu não vejo nem eles parados, né? É muito difícil ver um Del Rey andando, né? É muito difícil. Os que eu vejo, infelizmente, eles estão caindo nos pedaços, né? Caiu na mão do povão, né? E é isso, cara. Comenta aí, deixa o like e compartilha com o pessoal aí.